Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer o comparativo entre o OnePlus 6T e o Huawei P20 Pro, esses dois smartphones avançados que têm atraído a atenção do pessoal que curte fotografia. Eles trazem um conjunto de hardware que realmente foi desenvolvido para produzir fotos boas em condições de luz baixa, mas apresentam uma diferença significativa em termos de valores. Então hoje a gente vai colocar esses caras frente a frente, vai fazer teste de desempenho, autonomia e principalmente de fotografia, para a partir daí a gente saber se realmente vale a pena investir no OnePlus 6T ou investir um pouquinho mais nesse cara aqui, o Huawei P20 Pro. Mas chega de falar e bora para esse comparativo? Bom galera, antes de mais nada, já deixa o teu joinha nesse vídeo, que é para o nosso canal crescer e atingir cada vez mais público no YouTube. À primeira vista, então, a gente tem uma diferença significativa em termos de construção, porque aqui no Huawei P20 Pro a gente tem 3 câmeras, enquanto lá no OnePlus 6T a gente tem somente 2. Tanto o Huawei P20 Pro como o OnePlus 6T tem construção em vidro, então vocês podem ver que a gente tem aqui 2 construções em vidro muito bonitas, muito elegantes. Eu gosto bastante do efeito de ambas as construções, mas inevitavelmente a gente tem aqui, né, um acabamento diferenciado no Huawei P20 Pro. Estou falando aqui desse gradiente que muda de cor, então a gente tem vários tons de cor nesse acabamento Huawei P20 Pro, e isso acontece também para as outras opções de cores do Huawei P20 Pro. Enquanto que aqui no OnePlus 6 a gente tem somente o preto fosco e o preto brilhante. Bom, aqui na parte da frente, além dos meus dedos, vocês podem ver que a gente tem um botão físico no Huawei P20 Pro, que é o botão de desbloqueio, né? O desbloqueio dele é feito nesse botão físico então, enquanto que lá no OnePlus 6T a gente tem aquele desbloqueio sobre a tela, que eu já mostrei para vocês, que eu me diverti bastante, voltei a ser criança com esse desbloqueio. Então, em termos de leitor biométrico, a gente tem essa diferença, né? Um leitor físico aqui no Huawei P20 Pro e um leitor sobre a tela no OnePlus 6T. Bom, outra diferença que a gente tem em relação ao design desses aparelhos é a borda inferior, né? Como no Huawei P20 Pro a gente tem o botão físico, a gente tem uma borda inferior bem mais saliente em relação ao OnePlus 6T, que tem essa borda aqui mais fina. E lá na parte superior a gente tem os entalhes, né? Que a gente também tem um entalhe um pouquinho maior aqui no Huawei P20 Pro, enquanto lá no OnePlus 6 é aquele entalhe em gota, que eu já falei bastante para vocês no vídeo de unboxing, no vídeo de análise, que é aí uma nova tendência que está vindo para 2018, 2019, que já deixa o aparelho com uma experiência multimídia muito mais rica. Bom, de design é isso, vocês podem ver que a gente não tem realmente muitas diferenças em termos de funcionalidade, né? Tanto que a gente tem aqui somente de diferença de funcionalidade o botão deslizante no OnePlus 6T, que é uma exclusividade da OnePlus, enquanto que aqui no nosso Huawei P20 Pro a gente só tem botões normais de volume. Também em relação à saída de 3,5 mm, ambos as fabricantes aderiram à tendência de 2018 e finalmente retiraram a nossa saída de 3,5 mm, o que é uma pena, mas em termos de design então a gente não tem tantas diferenças, ambas são construções de vidro, ambas são construções elegantes e realmente para mim essas construções aqui foram muito bem acertadas. Bom, em termos de pegada a gente tem dimensões bem agradáveis, tanto no OnePlus 6 como no Huawei P20 Pro, então são ambos smartphones bons de segurar na mão, são smartphones seguros e confortáveis. A gente tem aqui uma diferença em termos de espessura, né? O nosso Huawei P20 Pro ele é um pouquinho mais fino em relação ao OnePlus 6T, como também ele é um pouquinho mais leve. São 180 gramas contra 186 gramas do OnePlus 6T, se eu não me engano. E são dois smartphones que são muito leves, são muito agradáveis de segurar, vocês não precisam se estressar, porque, embora venha uma capinha, não são smartphones escorregadios, são smartphones realmente muito bons de se ter em mãos. Bom galera, falando de tela, vocês podem ver que a gente tem aqui um grau de iluminação bem maior no OnePlus 6T em relação ao Huawei P20 Pro. Embora a gente esteja usando um plano de fundo aqui um pouquinho mais escuro, dá pra ver que realmente a gente tem uma diferença aí de iluminação, mas independente disso, são duas telas muito boas, são duas telas que realmente agradam. A gente tem tons de cores bem vivas, tanto no OnePlus 6T como no Huawei P20 Pro. E para testar isso eu vou abrir um vídeo aqui no YouTube em ambos os aparelhos para a gente ver rapidamente aí as diferenças de coloração. Bora abrir aqui o YouTube então, que eu deixei separado o vídeo para a gente dar uma olhada então. E vamos dar play para a gente comparar aí a coloração e a qualidade da tela em relação às cores, tanto no OnePlus 6T como no nosso Huawei P20 Pro. Pronto, agora vamos testar um vídeo do canal para a gente comparar o som do OnePlus 6T e do Huawei P20 Pro. Vou começar então com o OnePlus 6T, já separei um vídeo do canal, bora lá!
Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para comentar algumas das mudanças trazidas para o Pocophone F1 pela MIUI 10, a interface oficial da Xiaomi, porque sim, há cerca de 2 semanas os donos do Pocophone começaram a receber... Pronto, agora vamos ver o áudio lá do Huawei P20 Pro, para a gente fazer a comparação. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para comentar algumas das mudanças trazidas para o Pocophone F1 pela MIUI 10, a interface oficial da Xiaomi, porque sim, há cerca de 2 semanas os donos do Pocophone começaram a receber essa atualização oficial e muitos dos ditos problemas do Pocophone. Olha, eu achei áudios bem parecidos, não sei vocês, mas eu gostei de ambos os áudios. Eu acho que o áudio do OnePlus 6 ele se assemelha bastante, embora talvez seja um pouquinho mais baixo. Eu preferiria que fosse um pouquinho mais alto, mas enfim, gostei do efeito, achei que são áudios de qualidade. Bom galera, em termos de hardware a gente também tem uma diferença no OnePlus 6T para o Huawei P20 Pro. Aqui a gente tem então o processador Snapdragon 845, processador mais rápido do mundo, né? E aqui no Huawei P20 Pro a gente tem um processador High Silicon Kirin 970, que também é um processador muito rápido. Ambos os processadores estão lá listados no AnTuTu como os mais rápidos da atualidade. Mas vamos abrir uns aplicativos aí para a gente fazer uma comparação, né? Ver quem demora mais, quem é mais ágil na hora de abrir esses aplicativos, para a gente ver então, através desse teste de desempenho, quem está melhor cotado aí em termos de velocidade. Vou começar então abrindo aqui o Netflix. Bom, chegamos ao tópico que provavelmente vocês estavam esperando, tô falando de câmeras, porque sim, a gente tem uma diferença significativa no OnePlus 6T na relação com o Huawei P20 Pro, porque aqui a gente tem, na verdade, 3 lentes, e essas 3 lentes não são qualquer lentes, são lentes Leica, que para quem não sabe, Leica é uma marca referência quando a gente está falando de fotografia, e essa marca com certeza foi um divisor de águas no Huawei P20 Pro, pois simplesmente colocou ele no topo do ranking de melhores smartphones para fotografia da atualidade. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui 3 lentes, né? Cada lente dessas tem uma função, mas a gente tem aqui 3 lentes. Uma de 40 megapixels com abertura de f1.8, a secundária tem 20 megapixels com abertura de f1.6 e a terceira lente tem 8 megapixels com abertura de f2.4. São lentes que se complementam e produzem trabalhos
muito bons, realmente excelentes, principalmente em condições de luz noturna, graças ao software de inteligência artificial que está aqui no Huawei P20 Pro. O OnePlus 6T, ele traz duas câmeras, mas essas câmeras aqui são bem mais simples, digamos assim, pelo menos em termos de números. A gente tem aqui uma câmera de 16 megapixels, que ela tem uma abertura de f1.7 e uma câmera secundária de 20 megapixels também com a mesma abertura. São câmeras que trabalham muito bem e que elas tiveram uma atualização de software significativa. Inclusive a gente teve aqui um modo noturno incluído no software, na câmera nativa do OnePlus 6T. E agora eu vou mostrar as fotos que eu fiz com ambos esses smartphones, porque falar de número é muito fácil, mas mostrar resultado é muito mais interessante. Então eu fiz várias fotos com ambos esses smartphones, principalmente em condições de luz baixa e em clima nublado, para a gente ver essa inteligência artificial trabalhando e ver se o OnePlus 6T realmente conseguiu chegar um pouquinho perto, chegar um pouquinho é ótimo, né? Chegar perto do resultado do nosso Huawei P20 Pro, que é realmente um monstro aí e que tem demonstrado que realmente merece o título de melhor smartphone para fotografia, de acordo com o site DxOMark. Bom, galera, esse foi o comparativo entre o OnePlus 6T e o Huawei P20 Pro, esses dois smartphones incríveis que realmente trazem um design muito bonito, muito futurista e muito elegante. Vocês puderam ver então aí nesse teste que acabou agora de fotografia que o Huawei P20 Pro realmente fica à frente, não tem como mesmo alcançar esse smartphone, pelo menos não com outra marca, já que agora a gente tem um Huawei Mate 20 Pro aí, que também é muito bom em termos de fotografia, mas vocês também conseguiram ver, ou pelo menos acho que vocês tiveram a impressão de que o OnePlus 6T ele realmente teve uma evolução bem significativa em relação ao OnePlus 6. Então esse comparativo foi principalmente para vocês verem a diferença que vocês têm em relação à fotografia num smartphone de $820 e num smartphone de $630. Que é os valores que estão custando esses aparelhos ali na Banggood. Eu sei que não tem como a gente comparar diretamente esses aparelhos, porque sim, o Huawei P20 Pro ele tem uma configuração de hardware aí muito superior, mas eu acho importante esse comparativo porque a gente consegue ver que a gente tem aqui uma atualização significativa em termos de software no OnePlus 6T, ele tem esse modo noturno que realmente produz trabalhos bem espetaculares. Então vocês conseguem ver nesse comparativo como gastando $630 vocês têm um trabalho excelente, então vocês têm que se perguntar aí se realmente vale a pena gastar o valor substancial que custa o Huawei P20 Pro. Eu sei que quem é mais ligado em fotografia vai preferir o Huawei P20 Pro ou o irmão mais novo dele, o Huawei Mate 20 Pro, mas é importante que vocês vejam que gastando menos, consideravelmente menos na verdade, vocês têm um efeito bem aproximado com o OnePlus 6T. Eu me atrevo a dizer que realmente a gente teve um efeito aproximado, claro que não é igual, não tem equidade, mas é um efeito bem aproximado para um smartphone que é bem mais barato na comparação direta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha ajudado principalmente o pessoal que curte fotografia e que estava em dúvida se comprava um smartphone mais caro, como o Huawei P20 Pro, ou se comprava um smartphone mais simples, mas que ainda assim entrega um trabalho bom em termos de fotografia, como o OnePlus 6T. Quem não é inscrito não perde tempo, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu joinha para ajudar a divulgar nosso canal, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Deixe também seus comentários dizendo o que vocês acharam desse vídeo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!